Quando a gente fala de justiça social, e principalmente porque você, enfim, questionou aqui a régua que está à extrema esquerda, se colocou como comunista, eu vou te fazer a pergunta que acho que todo mundo fica com curiosidade. Até que ponto a gente vai interferir na propriedade privada? Eu gosto muito da frase de um amigo meu, que é nosso amigo em comum, que ele diz sempre pra mim que o problema do Brasil não é que a gente tem pouco proprietário, a gente precisa ter mais proprietários, né? E da ideia de que a gente pode fazer grande parte das transformações que eu defendo apenas fazendo valer a Constituição Federal de 88. Então, eu acho que o Brasil tem muita casa sem gente, né? Tem muita gente sem casa, muita terra que não produz, né? Eu vivo num estado que às vezes a gente anda quilômetros e não tem um lugar onde parar e ir ao banheiro. Por quê? Porque é uma única propriedade, né? E que não produz alimentos para o nosso povo. Então, eu realmente acho que o tema não é deixar de fazer as pessoas serem proprietárias, né? É fazer mais pessoas proprietárias, mais agricultores proprietários da sua terra, mais pessoas. A gente vive agora um caos, né? De pessoas sem casa, despejos acontecendo em plena pandemia ainda, né? Crianças nas ruas. Às vezes eu passo assim num viaduto, tem um em Porto Alegre que eu sempre olho e tem uma casinha arrumada, né? A gente vê o cuidado da pessoa, a cama arrumadinha, florzinha, coisinha na parede. Então, pra mim, essa pessoa tem que ter uma casa. Então, eu acho que tem gente que defende que tenha pouco proprietário no Brasil, né? Que acha que poucos com muito resolve. Eu quero muitos com propriedade, né? E acho que a Constituição Federal já nos garante isso. A sua pergunta tem total coerência e procedência, porque a própria Constituição Federal ela fala, né, que os direitos individuais e coletivos estão assegurados como premissas básicas, cláusulas pétreas, elas não podem ser alteradas pelo poder constituinte constituído que somos nós. Se nós quisermos alterar as chamadas cláusulas pétreas imutáveis da Constituição, nós temos que dizer para a população: olha, a próxima eleição vai ser uma eleição que tomem cuidado com os deputados e senadores que vocês vão escolher, porque esses irão para fazer uma nova Constituição, serão os constituintes. Não é o caso, não acontece isso, nós não temos no horizonte tão próximo essa oportunidade. Então, aqueles direitos que estão na Constituição, como direito à vida, à liberdade e à propriedade, são considerados direitos individuais e que não podem ser alterados, mas eles não são absolutos. Não há direito absoluto no Brasil, porque entre o conflito interesse público e interesse privado, prevalece o interesse público. Só que mesmo quando prevalece esse interesse público não pode anular totalmente o direito privado. Então, às vezes, o Estado vai falar o seguinte: no meu Estado isso é muito comum, eu venho do Estado relativamente grande, no que se refere ao seu território, o Estado que vem do agronegócio. Então, muitas vezes, já aconteceu aqui, bem-sucedidos em alguns casos e mal-sucedidos em outros casos, do Estado falar o seguinte: eu vou usar aquela propriedade rural, para que hoje pertence a uma família, para colocar ali 3.000 famílias, 2.000 famílias. Ele pode fazer isso? Ele pode, desde que a Constituição assegura fortemente o direito de propriedade. Ele paga o justo preço, em moeda corrente, se ela não estiver descumprindo a função social da propriedade, se não é em pagamento em títulos de dívida agrária, e essa pessoa vai ter o seu justo preço recebido e você vai poder abrigar algumas famílias que na agricultura familiar vão produzir o seu hortifruti grangeiros, o feijão, que diga-se de passagem, Gabriela, pouca gente sabe disso, né? A maior parte do feijão que a gente come, ele vem da agricultura familiar e não das grandes produções, porque o agronegócio, o que se refere não interessa muitas vezes para o grande produzir o feijão e nem o hortifruti. O hortifruti também, na maioria das vezes, vem da agricultura familiar. Então, eu não acho que são conflitantes. Justiça social com direito de propriedade. Também não vejo nenhuma briga, conflito entre justiça social e responsabilidade fiscal. Não há justiça social sem responsabilidade fiscal, por isso que eu sou mais liberal. É preciso, sim, que a gente cuide dos gastos públicos, tenha teto de gasto, regra de ouro, não podemos nos endividar para fazer despesas correntes, né? É importante que a lei de responsabilidade fiscal talvez tenha sido uma das leis mais importantes. Para quê? Para fazermos justiça social. Senão, eu já fui prefeita, eu sei o que é isso. Muito dinheiro em caixa, sem regramento, você começa a gastar de forma irregular, ou muitas vezes de forma populista, e depois vai faltar lá na frente. Então, eu acho que responsabilidade fiscal e justiça social caminham muito bem lado a lado. Um é o meio para se alcançar o fim. E o direito de propriedade, ele é um direito sagrado, está lá na Constituição,
tem que ser protegido. Eu mesmo tenho propriedade rural, mas eu tenho consciência que a minha propriedade rural serve enquanto eu produzo não só para mim, não só para ter ali superávit na balança comercial, não só para exportar o produto que eu produzo, né, mas também para alimentar a mesa. Mas se ela ficar como meramente especulativa, né, se ela ficar aquela terra improdutiva, a própria Constituição dá o instrumento. Então, que essa propriedade sirva, pelo menos, para que inúmeras famílias possam produzir. Então, tem vários mecanismos e muitos dos quais testados, né? Por exemplo, a propriedade fundiária improdutiva. Eu acho, hoje, isso um verdadeiro crime contra a humanidade. Posso interromper? Eu acho que fica bom a gente dizer, Haddad, o que é uma propriedade fundiária improdutiva? O Brasil, acho que todo mundo que estudou um pouquinho de história sabe, o Brasil, a marca do Brasil no que diz respeito à propriedade fundiária, que é a propriedade da terra, ela é marcada pelo latifúndio, que é a grande propriedade. Nós nascemos sob esse signo da enorme propriedade. Desde as capitanias hereditárias, nada mudou muito no Brasil. Então, são grandes e grandes glebas, que na época deu lugar ao ciclo do açúcar no Nordeste, ao ciclo do café em São Paulo, no Vale do Paraíba, no Oeste Paulista, e assim por diante, né? Grandes glebas. A propriedade, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, na Coreia, no Japão, ela aqui nunca foi distribuída. E aí você vai perguntar, mas agora eu vou pegar um cara que está produzindo soja, exportando, gerando divisas, e vou dividir a propriedade dele? Não é isso que a nossa Constituição manda. A nossa Constituição manda desapropriar a terra improdutiva. A nossa Constituição é tolerante com a grande propriedade desde que ela produza. Isso não significa dizer que eu seja contra um imposto sobre grandes heranças, por causa daquela correção que eu te disse, intergeracional. Eu acho que a sociedade tem que se preocupar com a correção desses problemas intergeracionais. Uma coisa é um self-made man, começou do nada, fez um grande patrimônio. Outra coisa é a quinta geração, que às vezes se beneficia do esforço de um homem e prejudica a possibilidade da sociedade, da comunidade, corrigir 1000 outras distorções que estão acontecendo. Então, você sobretaxar a propriedade improdutiva, ou seja, você ir aumentando gradualmente o imposto sobre a terra, de ano a ano, enquanto o proprietário não toma providências para torná-la produtiva, ou não vende essa propriedade para alguém que queira produzir nela, isso é uma tarefa que está na ordem do dia. A pessoa não pode ficar 50 anos em cima de uma terra improdutiva. Ele tem que saber que, se ele não fizer nada, aquilo vai ter outra destinação social. Porque está cheio de família querendo plantar, está cheio de família querendo produzir. Às vezes as pessoas têm um apego muito grande. Eu entendo a pessoa, mas a propriedade é importante, eu quero ter minha casa. É óbvio. E todo mundo. Mas para que todo mundo tenha propriedade, ela tem que funcionar. Ela não pode ser monopólio de uma curriola, de uma elite proprietária. 10% tem propriedade, 90% não tem. Se a propriedade estiver funcionando em proveito da comunidade, todo mundo, de alguma maneira, vai ser proprietário. Então, é essa maneira que a gente tem que entender. Pega nas cidades. A quantidade de especulação imobiliária, enquanto tem gente sem teto, não é correto. O que o Estatuto da Cidade propõe? IPTU progressivo no tempo. Você quer manter a sua propriedade improdutiva na cidade, mas você vai pagar um IPTU cada vez maior. Porque ou você dá uma destinação, ou você vende. Ninguém está te proibindo de vender. Para alguém fazer alguma coisa, para alguém ter um teto. Então, essas coisas, crédito barato, terra, educação, isso são pressupostos de uma vida civilizada. E ninguém está falando coisas que não tenham sido discutidas há 200 anos. Isso sequer é coisa de, entre aspas, comunista. Isso é coisa de liberal radical, por exemplo. Uma grande parte dos liberais do século XIX tinham um discurso muito parecido com esse que eu estou fazendo. Entendiam que a propriedade não pode ser usada contra a sociedade, que é o que muita gente faz. Um direito não pode colidir com o outro. Então a gente tem que harmonizar o direito. A sociedade tem os seus direitos, os indivíduos têm os seus direitos, mas a comunidade tem que se organizar para produzir o melhor resultado social, sem ferir as liberdades individuais. Isso é absolutamente possível. Não há por que temer um mundo melhor. Você vai ter medo de um mundo melhor? Qual é o sentido disso? De nenhuma forma. De nenhuma forma. Não há nenhuma justificativa
sob o ponto de vista de justiça social, para você invadir e violentar o direito à propriedade privada. Você pode ter situações onde você tem desapropriação para passar uma linha do metrô, uma rodovia, uma linha de trem, mas é um processo de desapropriação previsto em lei, amparado em lei, há remuneração adequada para aquele cidadão, ou a empresa ou a família que tem a sua propriedade e que, né, está na rota de uma linha férrea ou de uma linha de metrô e vai sofrer a desapropriação, mas com toda a legitimidade de uma estimativa que se faz, aliás, isso é feito pelo Poder Judiciário, para que ele tenha a sua remuneração adequada. Fora disso, invadir propriedade privada ou propriedade pública sob qualquer justificativa, não. Seria o mesmo que imaginar que seria razoável aceitar que os fins justificam os meios. Não. Você não pode ser corrupto porque você ajuda os mais pobres. Você não pode roubar dinheiro público ou privado porque você vai destinar aos mais pobres. Destine aos mais pobres, mas sem roubar. Veja, em linha com a doutrina social da Igreja, a Rerum Novarum, o Concílio Vaticano II, a Constituição Brasileira de 1988, afirmou a função social da propriedade. Ou seja, nós afirmamos, e eu reafirmo isso como um valor, a propriedade privada é um valor protegido pela Constituição brasileira e não está alcançável por nenhum arbitrário, porque os tribunais devem vigiar a boa observância da Constituição. Mas a Constituição determina que a propriedade deve ser exercida como a sua função social. Então vamos no claro aqui, vamos no concreto e no prático. Eu tenho um estoque de terras ociosos que pertence a um fulano de tal, não é? E tem 1 milhão de famílias com fome querendo trabalhar na terra. Se essa terra está ociosa e tem 1 milhão de pessoas fazendo, é da Constituição que o Estado, mediante a devida indenização, ou seja, o respeito à propriedade privada neste caso, está garantido pela devida indenização, mas ela será transferida da ociosidade para o fator social de uso por 100 mil, 200 mil famílias, 1 milhão de famílias, enfim. Esse é o melhor exemplo prático. Então, eu compreendo, né, que a ferramenta iniciativa privada, propriedade privada dos meios de produção, é um fator essencial ao progresso humano. Pouco importa a institucionalidade, a Babel, as histórias das nações, o que funciona é sempre um Estado poderoso, anotado esse poderoso como capacidade de investir, de interferir na realidade para superar o atraso de infraestrutura, o atraso de formação de capital humano, o atraso da miséria, o atraso da doença, o atraso da violência, o atraso da deseducação. Então, é o Estado poderoso que está por trás de toda a experiência de êxito civilizatório do mundo. Mas há também uma outra premissa do êxito civilizatório, é uma iniciativa privada poderosa, que você pode disfarçar com 1000 retóricas. Por exemplo, os norte-americanos afirmam que é a iniciativa privada o grande motor, mas não existiria a América do Norte moderna se não fora lá atrás, no esforço de guerra, ou mais atrás ainda, no New Deal, ou mais contemporaneamente no plano Biden, o Estado Nacional norte-americano fazendo uma aposta muito importante na indústria através da compra governamental, a pretexto de defesa. Por exemplo, o povo não sabe, mas quem criou a internet e quem criou o celular foi o Estado norte-americano investindo por razões de defesa numa indústria bélica. Só que essa aplicação virou de uso civil e revolucionou a humanidade, a internet e o celular. Então, hoje, tudo que é em matéria de biotecnologia, de novos materiais, nanotecnologia, semicondutores, supercondutores, tudo hoje os americanos financiam. Tem o DARPA, que é uma agência pública americana que faz o desenvolvimento de novos materiais, etc., a pretexto de corrida aeroespacial. Então, agora os americanos estão determinados a colocar um homem em Marte. Aí todo mundo está elogiando o Elon Musk, inclusive financiou golpe na Bolívia. Pois bem, esse cara aparece como o cara que vai botar o homem em Marte, não sei o que e tal. Vai olhar que 90% do faturamento da SpaceX tem o governo americano como freguês, a NASA como freguesa. E é assim que eles fazem. Os chineses fazem mais diretamente. Então você tem eu fui visitar as empresas, as gigantescas empresas de comunicação da China, e é uma coisa impressionante essa Huawei, né? É indisfarçável que está o governo chinês por trás. Então você tem um governo poderoso, seja a institucionalidade que for, um empresariado poderoso e
absoluta urgência brasileira, uma universidade que vem imediatamente ao socorro dessa coordenação governo-empresariado, dando as respostas tecnológicas e científicas que o desafio do desenvolvimento pretendido, planejado, se depender de mim, né, pedem para fazer. Essa é a grande saída. Não tem essa história de separar outro, um é melhor do que o outro, não. Só funciona se for em coordenação estratégica esses 3 vetores. Eu acho que, assim, sempre que você vive em sociedade, é difícil você dizer que tem uma liberdade restrita, né? A gente sempre tem a liberdade com alguma responsabilidade e até onde você está interferindo o outro. Então, para dar um exemplo, quer dizer, não dá para imaginar uma empresa jogando resíduos, poluindo um rio, um lago que vai ser usado pela comunidade. Então, tem que ter algum tipo de atuação do Estado. Mas eu entendo que o Estado é mais eficiente quando ele propicia um ambiente de livre mercado, concorrencial, quer dizer, sem monopólios, quando ele não dá benefício e privilégios para determinadas empresas, quando ele garante o cumprimento dos contratos e quando ele faz uma proteção do meio ambiente. Porque o que eu imagino dentro desse ambiente que você tem mais liberdade, mas com a determinada atuação do Estado, é que os acionistas e principalmente os clientes serão aqueles que farão com que a empresa se direcione. São eles que exigirão coisas da empresa, uma atuação com mais propriedade e com mais atenção ao que está sendo feito. Eu acho que deles virá uma imposição maior e mais natural e na direção correta do que deveria vir do Estado. Olha, a Constituição Brasileira de 88 diz que qualquer propriedade tem que ter função social. Sou eu que estou dizendo. Isso está no texto da Constituição de 88. Né? Propriedade, eu não estou dizendo que a gente tem que expropriar, que tem que tirar todas as propriedades privadas. Né? Eu lembro da campanha do Lula de 89, só para a gente rir um pouco, né? Isso antes da Carta ao Povo Brasileiro, né? Mas a gente teve a campanha do Lula de 89, isso já vai denunciando a nossa idade, né? Mas campanha do Lula de 89, eu lembro de várias matérias, na época não tinha fake news, porque não tinha internet, mas eu lembro de várias matérias que diziam o seguinte: se você tem uma casa própria, você vai ter que dividir o seu apartamento com um morador de rua, né? Se Lula ganhar. Isso já era o embrião da fake news lá embaixo, né? Então, evidentemente que o debate não é esse, né? O debate não é esse. O debate é a propriedade, ela existe, ela é garantida na Constituição. Agora, a propriedade tem função social e ela tem que ter, né? Então, você não pode ter uma política de moradia onde uma pessoa tenha imóveis vazios e gente morando na rua. Então, você tem que ter uma política com função social. E aí a Constituição estabelece isso sem nenhuma tirania, né? Em bases legais. Por que existe Estado, né? Você vai no Locke, Hubble, aquele pessoal, é exatamente para dirimir a confusão sobre a propriedade. Ele começa para isso, porque tinham muitas guerras. Você quer ver a coisa que mais dá confusão? Imagina que você tem um terreno aqui. Aí você fala, eu vou construir no meu terreno. Você chega lá, normalmente a mulher da gente que vê essas coisas fala assim, olha, esse vizinho construiu 1 palmo para dentro do nosso terreno. Você não vai fazer nada? Quer dizer, o homem já fala assim, como invadir o meu terreno? Aquilo é atávico, é uma coisa assim, a propriedade é minha. A propriedade privada, lista, documentada, com fé pública, dada pelo Estado, ela é sagrada, ela é intocável. Eu quero sentar no meu terreno, eu quero ficar aqui, eu quero olhar a lua aqui dentro do meu terreno, eu vou fazer uma casa ou não vou fazer uma casa, isso é um direito meu, isto é uma conquista minha. E o Estado tem que garantir a propriedade privada do indivíduo. Ponto. Pode taxar, tem um imposto, o IPTU, tem um imposto de renda, ele paga, ele se posiciona em frente ao Estado. E o que a gente viu foi exatamente, num período, a relativização desse conceito, principalmente no campo. Invado, ocupo, vem o Estado, me socorre, eu vou na justiça, eu peço a reintegração de posse, o Estado fala, eu não posso, porque afinal de contas tem uma parte social. Essa relativização foi uma das coisas que mais contribuiu para esse quadro de estresse coletivo no campo brasileiro e violência no campo. Se você arbitrasse bem, falasse, olha, isso é grileiro, isso é poceiro, isso é crime, isso não é crime, esse cara é correto. Eu vou muito na questão indígena, terra indígena. No meu estado tem muita
Tem muita confusão por causa de iniciativa privada. Nossa Constituição fala assim, lá no capítulo, a propriedade privada será preservada, ponto. Terra. Lá no final ela fala assim, caso a terra seja tradicionalmente indígena, será expropriado sem ônus para a União. Ok. O que não é tradicionalmente indígena dentro do Brasil? São Paulo é tradicionalmente indígena se você voltar no tempo. Aqui era a terra dos tamoios, que teve Anchieta, Manuel da Nóbrega. Lá o meu estado, Mato Grosso do Sul, são 6 bacias indígenas, dos Terena, dos Kaiowá, dos Guarani, estão todos lá. E as pessoas foram recebendo títulos emitidos pelo Estado brasileiro. Títulos de 1900, 1924, de 1932, Revolução Constitucionalista, cada período desse tem os títulos. O cara vai lá e fala assim, estou aqui, mas eu comprei de fulano, que comprou de ciclano, que comprou de... Eu sou o 6º, o 8º aqui. E de repente chegaram e falaram que aqui acharam cerâmica e tal, e aqui agora é terra indígena. E essa pessoa tem que sair da terra por conta do laudo sem nenhuma indenização. Se o erro é do Estado, porque foi o Estado que permitiu. Vamos partir do princípio que é indígena e que tem que ser devolvido ao indígena. Você tem que indenizar a pessoa que está lá. Você não pode mandar a pessoa... É como se você chegasse aqui na sua casa, você está morando aqui, no seu apartamento, a pessoa chega e fala, descobrimos que aqui nesse local aqui, há 200 anos atrás, era um quilombo, e vai ser, vocês têm 30 dias para mudar, sair daqui, porque isso aqui agora acabou, não é mais. Você fala, não, mas peraí, vocês não vão me indenizar? Eu comprei isso, eu fui no banco, estou pagando aqui a parcela. Não vou te indenizar. Isso é uma violência do Estado. Arbitrar esse conflito é papel do Estado. Essa é a típica coisa que eu vejo que o Estado brasileiro deveria ser dele, que é o cartório, e esse ele passou pela iniciativa privada. Cartório é uma coisa burocrática, fazem um bom trabalho, a gente tem um serviço notarial bom no Brasil, mas o respeito ao documento é fundamental, senão não vira. Eu acho que no Brasil, Gabriela, nós estamos numa situação tal que algumas pautas que são liberais no Brasil viraram coisa de comunista. Já faz tempo isso, né? Eu vi gente chamando Bolsa Família de bolivariano. Porra, reforma agrária, os Estados Unidos fez reforma agrária, a Europa inteira fez reforma agrária, em governos liberais. Assim, evidente, o respeito à propriedade individual, à propriedade privada, está estabelecido na nossa Constituição. Isso não é discussão se vai ou não respeitá-la. A discussão é, por exemplo, na propriedade da terra, garantir a função social da propriedade, que também é um instrumento jurídico, você sabe, liberal. E está na Constituição. Está na Constituição. Função social. Então, o cara não pode deixar lá a propriedade especulando, abandonada por 50 anos, sem pagar imposto, e a sociedade, gente, sem ter onde se esconder da chuva. Não é? Isso não é a minha vontade. O problema é que você tem lobbies poderosos de especulação imobiliária, de empreiteiras e tal, que não sei o que impede que essa parte da lei seja cumprida. Ainda em relação à propriedade da terra, propriedade imobiliária, herança, você tem taxação de heranças no mundo todo, nos países desenvolvidos. Não adianta você achar bonito. Olha como o sistema da Suécia é bonito. Olha como na Noruega as coisas funcionam. Tá bom, a taxação de herança lá é 40%. Aí quando veio falar em taxação aqui, comunista. Espera um pouquinho. Se você quer ter um sistema que funcione e que permita o subsídio de políticas públicas de um Estado decente e tal, precisa pagar o preço por isso. Então, acho que a tributação, e aí pensando, por exemplo, no empreendimento, nos empreendedores privados, nas empresas, né, eu acho que o tipo de intervenção do Estado é via tributação. Você combate a injustiça social, não é intervir, vou intervir ali no controle, vou tomar a tua empresa. Não, mas você tem que ter uma tributação adequada, não é? Sobre renda, patrimônio, sobre lucro e dividendo. Eu acho que esse é o caminho, né, que eu acredito de você ter uma intervenção estatal que preserva a propriedade individual de quem seja, mas ao mesmo tempo combate a desigualdade e a injustiça. Agora vamos falar, já que você falou bastante de liberdade no começo, liberdade para iniciativa privada é liberdade irrestrita ou há exceções? Liberdade com responsabilidade. Né, eu falo o seguinte, eu defendo a liberdade até que a minha liberdade não invada a sua liberdade, nem a sua liberdade, nem a liberdade dos outros.
E aqui no Brasil a gente tem um problema, que os bons acabam pagando pelos maus. Então excesso de burocracia, excesso de coisa, porque a gente tem aquele receio da impunidade. A gente está acostumado com a impunidade no Brasil. Enquanto em outros lugares, falando um pouco da liberdade agora econômica, né? Ou a liberdade de você montar seu negócio. Enquanto outros lugares, vamos pegar os Estados Unidos ou algum outro tipo de país, a liberdade do empreendedor é um negócio até de acreditar na boa-fé do empreendedor. Aqui no Brasil parece que o empreendedor é culpado, até que se prove o contrário. Então, para o cara abrir um negócio cheio de controle e amarras, porque parece que ele vai fazer alguma coisa errada se ele montar a sua empresa. Então, a gente tem que trazer mais liberdade com responsabilidade. Liberdade da pessoa ir e vir, liberdade da pessoa ser quem ela quiser, fazer o que ela quiser, com responsabilidade. Então, algum tipo de restrição eu vejo quando a gente invade a liberdade do outro. Então, o meu único extremismo, aliás, gente, falaram que eu falei que eu não sou extremista, meu extremismo é defender que todo mundo tenha sua liberdade. Principalmente quem pensa diferente de você. Porque tem os caras que defendem a liberdade por conveniência, né? Ah, liberdade para mim, a hora que é liberdade para o meu opositor, não, né? Tem que ir lá e coibir a liberdade de expressão dele. Tem que defender a liberdade, principalmente para quem pensa diferente de você. Aliás, justiça social é diretamente proporcional à valorização da propriedade privada. Causa espanto nós, assim, aqui no Brasil, criminalizarem, por exemplo, reforma agrária. E os Estados Unidos, tem nação capitalista no planeta mais capitalista que os Estados Unidos? Tem nação com valores liberais mais presentes do que os valores fundadores, dos pais fundadores da democracia norte-americana? Não me parece que exista. Pois bem, os Estados Unidos fizeram reforma agrária no século XIX, na fundação da pátria, na fundação da nação. Várias outras nações do mundo fizeram isso como uma pauta e uma agenda do século XIX. Aqui, quando se fala, se diz que é coisa de comunista e é para tirar a propriedade privada. Não. Veja, no mundo capitalista, esses valores que nós falamos não é para construir, abre aspas, como alguns tentam simplificar e como você muito bem advertiu. Não é para criar, abre aspas, uma sociedade comunista, fecha aspas. Não, é para o desenvolvimento do próprio capitalismo. O capitalismo do século XIX para o século XX compreendeu o valor social do trabalho. Uma das grandes contribuições das ideias comunistas, das ideias marxistas, de Marx e de Engels, do século XIX, e das revoluções socialistas do começo do século XX, foi impulsionar e pressionar o capitalismo a compreender o valor social do trabalho, o valor social da propriedade, e que, se não tivesse equalização social mínima, não tem desenvolvimento do próprio capitalismo. Aliás, é o próprio capitalismo, pós-Segunda Guerra Mundial, e pós os horrores da Segunda Guerra Mundial, que dá luz à teoria das 3 gerações de direitos. A geração dos direitos individuais, que advém com as revoluções democráticas burguesas, a Revolução Inglesa do século XVII, a Revolução Norte-Americana do século XVIII, a Revolução Francesa do final do século XVIII, a segunda geração de direitos, que advém com a Revolução Russa de 1917, e isso é consagrado, reconhecido, inclusive, por todas as nações capitalistas, e a terceira geração de direitos, que tem a ver com aquilo que nós estamos falando hoje, são os direitos difusos e coletivos, que, entre outras coisas, se consagra a sustentabilidade, que eu falei aqui no início do programa para você. Então, é exatamente o inverso. Justiça social é diretamente proporcional à valorização da iniciativa privada e do próprio mercado. Eu acho que a interferência da propriedade privada ela tem que acontecer quando é em torno de um bem comum, quando ela é em torno de uma sociedade maior, né? E falando de propriedade privada, me vem, por exemplo, aqui o que a gente está vivenciando hoje no Brasil, inclusive com mudança na legislação, quando se trata, por exemplo, de espaço físico, quando se trata de ocupações, né? A gente vê isso de forma muito frequente. Então, eu apresentei, inclusive, aqui no Maranhão, Gabriela, um projeto de lei que era de combate aos despejos forçados, por exemplo. Então, uma determinada comunidade chega, ocupa um determinado espaço que estava ali totalmente ocioso, não é?
que estava ali totalmente sem nenhum tipo de produção, ela ocupa, às vezes, está ali 20, 30, 40 anos, não é? E, de repente, vem alguém e diz, olha, não, eu quero que esse pessoal saia daqui, enfim, vê uma decisão judicial, essa pessoa sai e fica totalmente à revelia, sem ter nenhum tipo realmente de substância. Então, nesse momento excepcional, o que você tem que fazer? Tá bom, o Estado vai lá, o Estado vai assegurar o direito à moradia dessa população, que é um direito elementar, que é um direito constitucional. Então, em casos excepcionais, eu acredito sim que é necessário uma intervenção do Estado. É claro que a gente não vai sair por aí de forma deliberada, não é? Tendo que retirar e fazendo uma intervenção que não é, inclusive, assegurada do ponto de vista constitucional e nem humano também. Porque as pessoas têm o direito a progredir, as pessoas têm direito a ter sua própria estrutura, não é? As pessoas têm direito, a gente tem uma economia livre no Brasil que te dá, na verdade, te assegura esse direito. Mas jamais esse direito pode ser assegurado em detrimento da não garantia do outro, né? O processo democrático brasileiro é isso, é você garantir para aquele que está do seu lado exatamente o direito também de ir, o direito à vida, o direito à alimentação, o direito à moradia, enfim. Então, em casos excepcionais, eu acho que cabe, sim, uma ação do Estado em função do público, né? Em função da maioria, em função realmente do coletivo. Acho que existe um certo limite daquilo que é necessário. A gente tem uma discussão hoje, por exemplo, a grande interferência, que seria a desapropriação, ela deixa cada vez mais de fazer sentido, porque você tem hoje no agro uma profissionalização, uma mecanização tamanha que deixou de ser aquilo que se imaginava no passado. Vou transferir uma gleba de terra para alguém e vou garantir o sustento daquela família. Não funciona mais assim na maior parte das atividades de agropecuária. Mas você tem, sim, uma interferência do Estado importante que não precisa chegar na questão da interferência da propriedade privada. Eu acho que cabe, Gabriela, ser o mais simples, as soluções mais simples e transparentes são as mais efetivas. Se eu quero garantir uma política pública de transferência de renda, o melhor mecanismo que eu tenho não é uma interferência na propriedade privada, é a tributação. A gente tem uma desigualdade tributária muito grande no Brasil. A diferença de tributação para aquele que é assalariado e aquele que recebe dividendos de empresa, por exemplo, é muito grande. A gente tem todo espaço para construir mais faixas de tributação, alíquotas um pouquinho mais altas, interferindo nessa faixa maior. A gente está falando aí de alguma coisa em torno de 1 a 0,5% da população. E aí você tem recursos para fomentar uma política pública. Sem necessidade, acho que o debate de algum tipo de usurpação de propriedade privada está meio fora de época. Acho que assim, a iniciativa privada, a propriedade privada é um direito constitucional, assim, mas é o Estado forte, não é grande nem pequeno, não é grande, assim, fica um debate se o Estado tem que ser grande ou tem pequeno, tem que ser forte. O Estado forte pode atuar, né, para que a propriedade cumpra um papel social, tá? Sem necessidade de você ferir a Constituição e sem necessidade de você enfrentar uma empresa e uma pessoa que deu sua vida construindo um patrimônio. Acho que o Estado forte pode desapropriar, o Estado forte pode estabelecer políticas públicas adequadas, pode fazer articulação política com o setor privado. Então, assim, as empresas hoje, que já são empresas reconhecidas no Brasil e fora do Brasil, elas têm um comportamento social, uma preocupação ambiental e social muito grande, porque elas sabem que só o lucro ou só o pagamento de um imposto não é suficiente para que elas sejam reconhecidas na sociedade e que elas possam prestar um trabalho. Até porque os empresários constroem um patrimônio, às vezes, tão grande que a nossa vida tem um limite, né? Tem um tempo aqui nessa terra que elas se transformam, muitas empresas se transformam em quase que numa instituição, né? Que continua dando lucro, mas querem prestar um serviço à sociedade.